E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando não use vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Feche seus olhos neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos mais uma vez na Tua presença. Pedimos que o Senhor fale, continue falando continuamente conosco, Pai. Nós estamos aqui porque necessitamos e precisamos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença e saber que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Nós clamamos a Ti, Senhor, e nós Te agradecemos porque estamos certos que o Senhor nos entregará a vitória. Em nome de Jesus nós Te pedimos e nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém e graças a Deus. Podem se assentar, irmãos. Glória a Deus. Primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, sobre oração. E eu queria ensinar algo antes de nós iniciarmos. Primeiro ponto importante. Não adianta nada nós sabermos orar, mas não aprendemos um ponto principal, que é a reverência na casa de Deus. Nós aprendemos dessa forma e sempre deu muito certo na nossa vida. Então eu vou ensinar algo para vocês que eu já ensinei na escola de líderes. Quando vocês chegarem na casa de Deus, sejam pontuais. Às vezes as pessoas não conseguem ser pontual na igreja. E eu falo assim, irmão, se você não consegue ser pontual no seu encontro com Deus, dificilmente as coisas vão dar certo para a sua vida. Então, primeiro ponto, seja pontual na casa de Deus. Nosso culto começa às 9 da manhã e nosso culto começa às 19. Então esteja aqui antes, irmão, 5 para as 9, 10 para as 9. Se você gosta de socializar e quiser vir antes, amém. Eu e o pastor estamos 1 hora antes sempre, junto com o nosso diaconato. Não estou falando para ninguém chegar aqui 1 hora antes, mas tenha reverência com a casa de Deus. O culto não é para mim nem para o pastor. O culto é para Deus. Se nós marcamos 9 da manhã, o Espírito Santo de Deus já está aqui nos esperando. Então tenha reverência com o Senhor. Segundo ponto, chegou na casa de Deus, está no louvor, chegou atrasado, não tem problema, irmão, está tudo certo. Mas chegou atrasado e o culto já começou, reverência, dobre seu joelho e fale com Deus. Aqueles que têm o hábito de chegar antes já fazem isso. Já dobram o seu joelho e já falam com Deus. Mesmo que seja bom dia Deus ou boa noite Jesus, só isso. Mas ore e fala com o Senhor. Outra coisa que nós aprendemos e sempre deu muito certo para a nossa vida. Quando nós estamos pregando, no momento que nós estamos com a Bíblia aberta, falando da palavra de Deus. Igual eu fiz agora no começo. Você chegou, viu que a gente está lendo o versículo? Espera lá na porta, irmãos. Não vem entrando na igreja, sabe, igual o Miss Brasil, assim, falando com os irmãos. Não, é a palavra de Deus que está sendo falada. Então fica lá na porta, espera. A hora que nós iniciarmos a oração, você tem autorização para entrar. Nossa, pastor, autorização? É casa de Deus, não é bagunça, irmãos. A casa de Deus, Deus é um Deus ordeiro. Então quando isso acontecer, você chega, dobra o seu joelho e fala com Deus. Amém, irmãos? Eu queria ensinar isso para vocês. Nós aprendemos isso sempre. E sempre deu certo para nós. Às vezes você pode chegar atrasado por causa de algum problema. Teve uma época da minha vida que eu chegava atrasada na igreja, porque eu estudava, então eu acabava chegando 15 para as 8 na igreja. Mas eu estava lá. E às vezes eu chegava cansada e meu pai falava assim, vai para a igreja sim. E eu ia, obedecia. Chegava atrasada, meu pastor sabia. Às vezes é bom sempre comunicar, falar, olha, pastora, eu estou chegando atrasado porque eu preciso sair, é longe. Explica, irmãos. Não que a gente está julgando, mas estou ensinando vocês. E se alguma pessoa vir com comentários para nós, não vai fazer. Mas se acontecer, pode ter certeza que nós vamos defender você. Nós vamos falar assim para a pessoa, por que você está falando de tal pessoa? Você sabe por que ela está chegando atrasada, o que está acontecendo?
Então, irmão, se isso acontece com você, fala com a gente, tá bom? Então, isso que eu queria ensinar para você, porque não adianta nada nós orarmos, mas não temos reverência com o Deus que pode fazer todas as coisas. A casa de Deus tem ordem e decência. Então, em todos os lugares, se você marcar uma consulta e você não chegar no horário, você perde a consulta. Os lugares que nós frequentamos é assim. Se nós marcamos um médico para as 9 horas e chegamos lá 9h05, já foi, irmão. O médico olha para nós e fala, agora você vai ter que esperar. Ou você espera ou você marca outro dia. Vamos lá. Oração. Mateus 6:5. Quando inicia esse versículo, o Senhor fala para nós: quando orarem, não seja como os hipócritas. Aqui não está falando daquelas pessoas que gostam de orar em voz alta. Existem pessoas que gostam realmente de orar em voz alta, gostam de falar para o Senhor, gostam de orar ao Senhor. Elas não estão fazendo isso para se aparecer para as outras pessoas, nada disso. Da mesma forma que existem aquelas pessoas que oram baixinho, que fazem às vezes somente movimento com seus lábios, ou aquelas pessoas também que oram e não falam nada, porque é o jeito delas orarem. Não existe nada errado nisso. Aqui, quando fala dos hipócritas, são aquelas pessoas, e se você ler um pouquinho mais para frente, está dizendo: nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos pelos outros. Nós entendemos que nós não nos preocupamos com o que as pessoas pensam ou acham a nosso respeito. Por isso que na palavra diz que quando você orar, fecha a porta, o Deus que te vê em secreto. Sabe o que está ensinando aqui? Que às vezes nós somos muito bonitinhos na igreja, mas lá na nossa casa, quando nós assentamos à mesa para comer com os nossos filhos, na nossa casa, nós esquecemos de um princípio tão importante, que é dar graças ao Senhor pelo alimento que está na mesa. Nós somos convidados para ir em alguns lugares, e quando nós vamos comer, sempre nós oramos. Nós somos convidados por vários aniversários, e quando nós vamos, antes de cantar o parabéns, que nós fazemos, Ana? Oramos e abençoamos, não foi assim, Dani? Em todos os momentos é assim. Tudo nós temos que dar graças. Quando a palavra diz orai sem cessar, não é para você ficar orando e falando como uma pessoa uma vez falou assim para mim: ai, pastora, vou ficar de joelho a vida inteira. Se for o caso, irmão, tem necessidade, tem situações que nós precisamos sim ficar de joelhos o tempo que for necessário. Mas quando a palavra diz orar sem cessar, é dar graças em todos os momentos. Às vezes, as irmãs donas de casa vão compreender o que eu estou falando. Porque eu acho que, não sei se lá na casa de vocês acontece esse fenômeno. Lá em casa nós somos 3 pessoas. Irmãos, parece que tem umas 50. Porque enquanto tiver copo no armário, tá usando. Alguém mais passa por esse fenômeno? Eita Jesus, ai, tá vendo? Aí o que acontece? Quando eu estou lá lavando aqueles 500 copos, eita, não tem tudo isso não, irmãos. Só na questão de probabilidade. Quando eu estou lá lavando aquele monte de copo, e prato, e colher. E colher que eu não sei, também tem um fenômeno lá, né, Raquel? Não sei, toma uma aguinha e pega outro copo, e toma outra água e outro copo, e vai adoçar qualquer coisa. E colher, eu falo, meu Deus, cadê as colheres dessa casa? Tá tudo na pia. E aí, eu estou lá, lavando, né? Não é assim, irmãs? A gente está lá lavando. E aí, às vezes, a gente quer reclamar. Não quer, irmãs? Ah, irmãs, não adianta eu falar que não, porque não é só comigo, não. Às vezes a gente fala, poxa vida, viu? Por que não lava o copo? Só toma uma água, passa uma aguinha e lava, guarda, faz alguma coisa. Não. E o que eu fico mais brava, às vezes, que está lá no escorredor e pega o limpo, eu falo, pega o do escorredor. Não enxerga. Mas tudo bem. Mas o que pode acontecer? Quando nós falamos de orar sem cessar. Estou lá lavando a louça. E aí eu falo, obrigada, Senhor, por ter esses copos. Porque tem água na minha casa. Porque tem alimento na minha mesa. Esses garfos estão tudo sujos aqui, essas colheres tudo sujas, mas graças a Deus tem o leite da minha filha. É nisso, irmãos, em tudo dai graças. Está lá lavando aquele monte de roupa, porque a semana foi corrida, deixou lá, vai fazer o quê, irmãs? Mas agradece a Deus, fala, Senhor, obrigada pela semana corrida. Porque em todos os momentos o Senhor estava provendo a minha vida, provendo a minha casa. Eu gosto de passar roupa. E quando eu falo, algumas pessoas falam, não acredito, pastora, pergunta para mim se eu tenho tempo. Não tenho. Às vezes eu passo lá na correria,
Não consigo mais, irmãos. Um dia que eu falei, vou passar roupa hoje, e não deu muito certo. Aí alguém ligou, aí aconteceu alguma coisa, aí teve que parar. Aí não deu para fazer. Mas, em todas as vezes que eu estou lá passando a roupa, eu estou agradecendo. Senhor, obrigada pela vida. Obrigada pelo meu esposo estar aqui. Obrigada por essa roupa que o Senhor nos deu. Quantas pessoas não têm isso? E o que eu aprendo com isso? Em tudo dai graça. Quanto mais nós agradecemos ao Senhor, mais as coisas chegam até nós. A sua força, querido, ela não vem do seu cargo, ela não vem das posições que você ocupa, ela não vem do nome da sua família. A sua força vem dos seus joelhos dobrados no chão. E a força que ela habita em você, ela não deixa que você volte atrás. Ela não deixa que você volte atrás em tomar as decisões erradas. Ela não permite que você volte atrás. E às vezes algumas pessoas nos procuram e falam, eu não sei orar. Irmão, se você souber somente agradecer pelo que Deus te deu, já é um bom começo. Somente agradeça, não murmure. Eu tenho aprendido que alguns benefícios que a oração traz na nossa vida, que são inúmeros, são muitos. Mas o que nós temos aprendido é que 10 minutos murmurando, reclamando da vida, falando das pessoas. E não estou falando de fofoca, estou falando de murmuração, de reclamar, de não aceitar certas coisas. 10 minutos equivalem a 1 minuto orando. Sabe por quê, irmão? Porque quando você está orando, você não está atraindo os demônios para a sua vida. Quando você está orando, o diabo não está preocupado com você. Porque, na verdade, quando você está murmurando, ele também não está preocupado, né? Porque ele fala, isso aí já é meu. Está aí murmurando e o diabo até bate palma para você. Fala, é isso aí, continua falando mesmo. Continua me atraindo, que quanto você mais murmura, mais eu vou chegar perto de você. Quanto mais você murmura, mais você me dá legalidade para eu entrar na sua casa, bagunçar tudo. Estragar com a sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida social, acabar com a saúde dos seus filhos. E o diabo gosta. Mas quando você está orando de boquinha fechada, o diabo não tem poder para habitar e estar perto de você. Da mesma forma, irmãos, às vezes as pessoas falam assim, pastora, mas por que algumas coisas não acontecem? E coisas ruins acontecem rápido. E eu falo, irmãos, Deus, Ele é um Deus que Ele é cuidadoso. E quando a palavra diz que nós temos que bater, e nós precisamos, Ele bate, nós abrimos a porta para Ele. Nós damos legalidade para o Senhor entrar. E o diabo não. Qualquer coisinha que você deixar, Ele dá. Deu uma brecha, irmão, Ele já, opa, é aqui mesmo. Não dê brechas. Comece hoje a orar e fechar todas as brechas da sua vida. Todas as brechas, irmãos. Os 40 dias de milagres, nós temos visto coisas sobrenaturais. Coisas lindas. E às vezes alguns milagres instantâneos, né, Raquel? Coisas assim. A pessoa procura e fala, vamos orar, pastora, vamos. Coisa de 2 ou 3 dias, ou menos, o milagre acontece. O que é isso? Oração. Oração. Irmãos, não adianta, você pode falar para mim o que for. A sua vida pode estar do jeito que você achar melhor. Mas tem uma palavra que diz para mim e para vocês assim, ó. Deixa eu pegar aqui que eu marquei, para eu não esquecer. Mateus 6,19. A sua vida pode estar uma maravilha, irmãos. Olha que coisa boa. Sua conta no azul, seus filhos bem encaminhados. Tudo bonitinho. Aí a pessoa vem falar para mim, não, mas eu não oro, eu não jejuo, não consagro. Aí eu vou olhar para ela e vou falar assim, irmão, não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Segue para mim, por favor. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Irmãos, você pode ter a melhor vida financeira da sua vida, só que eu vou te falar uma coisa, se você não tiver vida de oração, de consagração, você vai ficar aqui na terra, o anticristo vai acabar com tudo. Eu e meu esposo, nós falamos, nós queremos nem saber, carro, casa, fica tudo aqui, porque nós vamos morar no céu. Os nossos tesouros nós estamos juntando lá no céu, porque nós sabemos. Aplauda o nome dele, aplauda porque o Senhor merece, porque
porque nós sabemos que tudo que nós fazemos nessa terra tem impacto direto lá no céu. Não se preocupe com a perseguição, não se preocupe com as injustiças, não se preocupe com o que as pessoas pensam que sabem ao seu respeito. O Senhor que te conhece em secreto, é Ele que vai te dar a sua vitória. Não é o irmão, não é o vizinho, não é aquele que acha que sabe alguma coisa da sua vida. Irmãos, pessoas nunca nos intimidaram. Pessoas nunca nos intimidaram, e eu falo isso com propriedade. Nós nunca tivemos medo de pessoas. Como assim, pastora? Não, nunca tivemos medo de pessoas. Nós nunca permitimos que pessoas nos intimidassem. Sabe por quê? Lá em Salmos, no número 20, no verso 7, diz assim, para mim e para você: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus Altíssimo. Então pessoas vêm, pessoas vão, nos intimidam? Não. Nos entristecem algumas vezes, mas nem por isso nós paramos a nossa caminhada, porque nós entendemos e nós sabemos que nós somos filhos, e quando nós somos filhos nós temos direitos, e quando nós temos direito, irmãos, se você entender isso, que você é filha e você é filho, ninguém vai intimidar você, porque a partir do momento que alguma coisa vir sobre a sua vida, você vai dobrar os seus joelhos, você vai falar com Deus em secreto, e Ele vai dar ordem aos seus anjos ao seu respeito. Então não tenha medo. Comece hoje a praticar uma vida de oração. Comece hoje a começar e buscar o nome do Senhor. Chame a presença do Senhor para a sua vida todos os dias. E eu não estou falando aqui porque nós vamos ter relógio de oração, não. Estou falando para você porque é o Espírito Santo de Deus. É palavra. Se nós não ensinarmos vocês, vocês não vão aprender. E aí o que vai acontecer? Vocês vão perecer. E não, nós queremos que vocês cresçam, sejam prósperos, sejam firmes diante do Deus Todo-Poderoso. Nós somos filhos, irmãos. Nós somos filhos. Tribulações vêm, situações vêm, injustiças, mas vem de tudo quanto é tipo, vem de tudo quanto é forma. Vem, irmãos, vem. Só que nós sabemos que nós somos filhos de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, quando nós temos essa confiança, nada vai nos abalar. Eu já passei, irmãos, situações que se eu contar para vocês, vocês vão falar: não acredito, pastora, como você está aqui até hoje? Eu sou filha de Deus. O que as pessoas fizeram para mim, elas vão colher. Pastor João a vida inteira falou isso para mim: filha, não se preocupe, uma hora as pessoas vão colher. Ai, pastora, nossa, que vingativo. Não, é palavra. Você vai semear, você vai colher. Você tem medo da sua colheita? Isso te assusta ou isso te deixa feliz? Tem pessoas que falam: ai, não vejo a hora de colher. Amém, Deus abençoe. Mas tem pessoas que quando a gente fala isso, o olho já arregala desse tamanho. Hoje é dia de conserto também, irmãos. Se Deus está falando com você, se conserte. Se conserte, é um conserto seu com Deus. 3 coisinhas que eu queria falar para vocês. Elias, ele orou e o fogo do céu desceu. E algumas palavras, algumas pessoas falam que ele começou a rir, né, do que aquelas pessoas estavam fazendo, se cortando, se chicoteando e tudo mais. E ele orou e o fogo desceu. Depois, Josué, quando ele pediu para o sol parar, ele orou. Aí você vai falar assim: nossa, mas, né, são homens de Deus. Atos 2. Eles estavam reunidos, estavam orando, e de repente um vento veio, encheu a casa e todos foram cheios do poder de Deus. Mas eles estavam buscando. E o último ponto: o que Jesus fez antes dele dar a ordem para Lázaro ressuscitar? Alguém sabe me dizer? João 11:41. Ele mandou tirar a pedra. E depois disso ele fez o quê? Olhou para o céu. Jesus nos ensinando que primeiro, para o milagre acontecer, precisa orar e pedir para o Senhor. Primeiro você ora, se enche de poder, e depois você chama o milagre para fora. Olha o que Jesus fez. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te
te dou porque sempre me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Irmãos, nós temos que orar em todo o tempo. Tempo e fora de tempo. Tempo e fora de tempo. Às vezes nós temos medos, irmãos, que é normal. O ser humano, ele é assim. Ele tem medo. Mas mesmo quando você estiver com medo, você vai orar e você vai agir. Porque a palavra oração, ela é orar e ação. Não adianta eu orar e ficar estagnado. Eu tenho que orar, eu tenho que confiar. Eu tenho que orar, eu tenho que crer. Eu tenho que orar e fazer a minha parte. Tirar a pedra, era os homens que tinham que fazer. Tirar a pedra é comigo. Tirar a pedra comigo e com você. Tirar a pedra do quê? Da tristeza, da amargura, da falta de fé. É nós que temos que fazer. E isso não adianta você falar, ah, não, Jesus vai tirar. Não, a atitude de tirar a pedra é sua. E ressuscitar o morto é com o Senhor Jesus. É Ele quem vai fazer. Os 40 dias de milagres não acabaram. Essa semana nós já estamos entrando na semana do poder. Irmãos, se você está nessa mesma fé que nós estamos, se você está nessa campanha com fé, querido, coisas vão acontecer ao seu redor. E você vai saber que você está em batalha. Você não vai baixar a guarda. O Senhor é com você. Vá rompendo, vá marchando, vá confiando, vá orando, vá chorando, mas permaneça, continue. Não volte atrás, não retroceda. Se você entender e compreender que a oração é o que vai abrir o céu sobre a sua vida, faça isso. Começa hoje. Eu sei que para as mulheres é um pouco mais difícil, porque às vezes a gente vê as coisas e já quer falar. Mas irmãos, ora. E aí se o seu marido falar para você alguma coisa, você fala assim, eu estou orando para não pecar. Pode falar assim, irmãos. Ele já vai entender o mistério. Fala, eu aprendi hoje com a pastora. Se o seu esposo te estressar, irmão, e a mesma coisa para você, viu? Se a sua esposa ali der uma estressadinha, você fala, a pastora falou hoje, eu estou orando. Estou aqui orando. Irmãos, às vezes é uma brincadeira, mas não é brincadeira, isso é sério. Se nós orarmos e termos essa confiança, essa ligação direta com o Pai, nada vai abalar você. Nada vai te parar. Nada vai deixar que você fique, será que é Deus que está falando? Será que é comigo? Não, é com você. Você vai saber porque você vai estar preparado. A autoridade que está em você, irmãos, através da sua oração, essa autoridade que está dentro de você, vai fazer você alcançar o impossível. Mas essa autoridade você só consegue através da oração. Queira o Senhor, na profundidade. Queira se entregar totalmente a Ele, mergulhar totalmente nele, ser totalmente dependente dEle, estar confiando em tudo que Ele diz para você. E você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Não tenha medo. Ore, busque, confie. Deus é o nosso advogado e Ele é o nosso juiz. Ele é o único que Ele é advogado e Ele é juiz. Não tenha medo, irmãos. Ele não vai deixar acontecer nada com você. Às vezes as coisas acontecem, pode até ser permissão dEle, para que você seja moldado, para que você tenha mais tempo de qualidade com o Senhor. Continue orando, continue buscando. As coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Você pode não estar vendo nada, mas quando você ora, você faz um barulho tão grande no céu, que as coisas vão começar a se mover em teu favor e a seu favor, em nome de Jesus.